Estamos começando uma nova edição do nosso canal Eletrografia e hoje teremos o prazer de entrevistar a cantora e compositora Luama. Entre os trabalhos musicais de Luama estão Luama, de 1999, seu primeiro disco, A Hora do Meio-Dia, de 2003, Cósmico Samba, de 2011, O Bárbaro, de 2018, A Flor que Gira, de 2020 e o novo trabalho, Molécula Azul, também de 2020. Luama, teremos hoje, então, uma conversa sobre seus discos e sobre suas ideias referentes ao campo da música e também ao campo da poesia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Passo a palavra ao Eliakim, que fará a primeira pergunta a você. É um prazer conhecê-la, Luama, e eu gostaria de lhe perguntar como é que você lê os acontecimentos recentes no Brasil do ano de 2020 e qual é para você o potencial da música e da poesia no contexto conturbado deste ano. Eliakim, eu acho assim, a gente está vivendo 2020 a síntese do Brasil na sua vocação de colônia, né? Esse Brasil colônia, esse colonialismo, essa mentalidade colonial, ela sempre esteve por baixo aí da nossa, infelizmente, da nossa cultura política, né? Mesmo que por breves períodos, assim, o pensamento científico, artístico, intelectual abriram possibilidades, esse pensamento abriu possibilidades de transformação, mas agora a gente vê que o povo escolheu mesmo essa mentalidade, ela colonial se sobrepôs, né? Então, assim, é como o Brasil é simplesmente visto como agora essa síntese assim, o Brasil é um território para exploração, um país sem lei, né? Onde as pessoas acham que aqui é um lugar que teria que ser fácil explorar, ganhar dinheiro fácil. Então, infelizmente, a gente está vivenciando, parece que assim, bem de frente, essa mentalidade colonial, essa mentalidade subserviente que sempre esteve, né? E que tem as suas raízes na nossa história. O Brasil foi realmente uma colônia até 1820, aí depois tem toda essa nossa história escravocrata, mas essa história escravocrata, ela é relacionada com o capitalismo, ela é relacionada com o patriarcalismo, com o autoritarismo que está aqui por trás disso, né? E aí, depois do século XX, isso aí ganha contornos de fascismo. Alguns autores explicam isso muito bem, né? Nem o Reich, no Psicologia de Massas do Fascismo, explica bem toda essa gênese, né, do fascismo, baseado no autoritarismo, no patriarcalismo, né? E no Brasil tem a coisa da colônia e do escravo, ainda por cima, né? E alguns autores brasileiros, você pega, por exemplo, um Darcy Ribeiro, que no povo brasileiro ele vislumbra, né, um futuro. Parece que ele vislumbra assim um futuro. O Brasil poderia ser um país soberano, um país forte, um país de verdade, ou ele poderia não acontecer dessa forma, né? E depois assim de um tempo em que a gente vislumbrou o Brasil como um país digno, aí a gente se vê de frente com essa vocação de colônia. É uma situação assim bastante lamentável, né, para a gente que gostaria que as coisas fossem diferentes. Mas eu acho que a gente não pode perder essa esperança e o que a gente faz é na contramão disso aí, né? No sentido da descolonização. E com a pandemia isso ficou mais evidente, né? Ficou evidenciada esse autoritarismo, esse banditismo, esse fascismo que aí nos anos 2000, durante o governo de Lula, do governo da Dilma, isso ficou mais escondido, né? E agora veio à tona, né?
Eu acho que é por aí, assim. E aí, sobre a questão da arte, da música, né? Nós que fazemos música, nós que fazemos poesia, o que a gente não pode parar de fazer, porque esse é o nosso modo de vida, né? É a nossa forma de vida, né? É por aí mesmo. Como que é a pergunta que você me fez sobre a questão O da potencial, poesia? né? O potencial que a música e a poesia tem, né? Digamos, como enfrentamento dessa É, crise ah, em então, o 2020. potencial porque essa realidade, essa regressão, né, essa vocação de colônia, que na verdade equivale a uma espécie de uma regressão mesmo, né, Sim, das potencialidades do Brasil como país, ela equivale também a uma feiura, porque como ela é uma regressão, ela é uma diminuição das potencialidades, uma diminuição sim, de toda a beleza que a gente pode ter, né? Então, o papel da música, da poesia, é justamente a fazer viver essa beleza, né? A poesia, a música é um portal para a beleza, um portal para a liberdade, um portal para a bondade, né? Porque a arte, a poesia, elas transcendem através do fazer artístico, através do indivíduo, elas transcendem o tempo, o lugar, a história, elas meio que têm esse papel de cura, de sim, resgate, de resgate dessa dignidade, da beleza e da liberdade, que são o contrário dessa feiura que está aí, né, em termos certo, certo, políticos, né? certo. E às vezes pode até parecer contraditório, assim, parece que nesse momento isso que eu estou falando, que é o portal para a beleza e para a liberdade, fica uma coisa assim bem no nível individual, né? Aí fica parecendo assim, nossa, mas parece que no momento a gente precisaria estar pensando em coisas mais coletivas. Só que a gente tem que prestar atenção também no que é que a gente chama de coletivo e perceber que muitas vezes isso é uma espécie de uma armadilha de um sistema oculto para a gente ficar bem uniformizado, bem dentro de determinados padrões, aí de repente a gente acha que e de repente a gente fica preso nisso, né? E o que é que liberta mesmo? É a visão de que as coisas podem ser diferentes, de que as coisas podem ser belas, de que a potencialidade das pessoas podem vir à tona, porque liberdade significa isso. Liberdade significa a gente poder ser o que a gente é. E a gente é bonito, né? Então, isso tem que vir à tona, e isso vem à tona nos indivíduos e nas coletividades, né? Mas, enfim, eu acho que é por aí assim, essa questão. Certo. Obrigado, Luama. Você lançou há pouco Molécula Azul, no qual textos dos poetas Walter Antunes, Marcelo Ariel, Fran Cecim, Ania Rusch, Álvares de Azevedo, né, foram musicados. Como ocorreram a escolha, né, e o processo de musicalização desses textos, né, que você escolheu para esse trabalho? Anderson, é assim, esses são poetas que eu leio, poetas com quem eu convivo, né? Então, por exemplo, na verdade, vem do o Bárbaro, que é de 2018, agora o Molécula Azul, eles fazem parte de uma série que vai ter mais um álbum, que são 3 álbuns, cada um com 7 músicas, como se fosse um livro mesmo, né? Cada álbum é um capítulo desse livro, como se fosse mesmo uma coletânea de poesia que são de poetas que eu leio, poetas que fazem parte na minha vida, né? Na minha vida de leitora, né? E todos esses textos, esses poetas, são textos de conteúdo metafísico também. Se você prestar atenção, você vai ver que todos eles então, são autores diversos, de épocas diversas, né? Só que eu escolhi assim por exemplo, no Bárbaro eu tenho William Blake, tenho Cruz de Souza, tenho Castro Alves. Então, assim, são poetas diferentes. Tem o Rimbaud,
né? O Bárbaro vem do título de um poema do Rimbaud que se chama O Bárbaro. E esse projeto desses 3 álbuns, que ainda tem mais um, né, que o Molécula é o segundo, ele se chama Fogos na Chuva de Vento de Diamantes, que é um verso do Bárbaro do Rimbaud. Fogos na Chuva de Vento de Diamantes é uma expressão muito interessante, porque aí você tem os 4 elementos tradicionais da alquimia primitiva e tradicional, que é fogo, água, terra e ar, e que são exatamente, que também simbolizam a instrumentalização da música, né? Que o fogo seria a voz, né? Fogos na chuva, a água seria o contrabaixo, né? O vento, que é o ar, é o violão, que são as cordas, né? E o diamante, que é a terra, é a bateria. Né? Então, fogos na chuva de vento de diamantes. São esses três álbuns desses poetas, porque o que acontece? Como a música ela é a minha forma de viver, né? Então eu toco, eu canto todos os dias, essas músicas elas fazem parte da minha vida, toda vez que eu toco elas, toda vez que eu canto elas, são coisas, a cada momento eu descubro uma nova dimensão daqueles conteúdos, né? Então são músicas que elas são para mim mesmo também. Eu canto para eu relembrar dessas belezas, dessas coisas e abrir o meu entendimento, a minha mente, os meus sentimentos através delas. E a música, como é que surge? Por exemplo, porque tem entre vários poemas, e nem, por exemplo, William Blake, ele é bastante metafísico na totalidade da obra dele, né? Praticamente, embora tenha também obras de cunho bastante social, político, né? Ele tem um lado político também, mas ele tem um lado metafísico muito forte. E alguns outros, o Cruz de Souza é praticamente só metafísica, né? E no Molécula Azul, Marcelo Ariel, por exemplo, ele é um poeta contemporâneo, para mim é um dos poetas mais brilhantes que a gente tem agora, na atualidade, né? Assim, da nossa idade, assim, que tá vivendo aqui com a gente, né? E ele é muito, a poesia do Marcelo Ariel é muito metafísica, né? Quase na totalidade. O Walter Antunes não é um poeta publicado, mas é um poeta que tem muita poesia escrita, e a gente tem essa parceria, e ele também é produtor do disco, da música. E essas músicas, por exemplo, na leitura, os poemas que eu coloquei música, na verdade eu não falo coloquei música, eles apareceram assim para mim, a vontade deles de dançar comigo, de fazer um diálogo comigo. É como se fosse ou uma conversa ou uma dança. Eu estou junto com eles numa parceria mesmo. Então, assim, foram eles que me meio que falaram, olha, eu sou música também, né? Então, assim, do ponto de vista assim, de como surge isso, é bem dessa forma, uma coisa assim, muito intuitiva, muito assim, espontânea, uma coisa que acontece, não é uma coisa que eu procurei, que eu procuro. Embora, na verdade, também eu tenha tido a intenção de, a partir de um momento da minha vida, fazer essas parcerias. Porque é a primeira vez que eu faço essas parcerias, porque todos os discos anteriores, os álbuns anteriores antes do Bárbaro, eles são autorais, letra e música. Eu praticamente não tenho parceria, eu só tenho uma parceria no Cósmico Samba, né? Agora, eu sempre fiz a letra e a música, tudo. Aí eu quis fazer essas parcerias, entendeu? Aconteceu de fazer isso. Então, é por aí. Não sei se... Muito bem, legal. Obrigado. Vamos, então, para a próxima questão, Eliakim. Luama, são 4 discos antes do Molécula Azul, é isso? Um é o Bárbaro, que está disponível em todas as plataformas de streaming, também está no meu site, tá, gente? O Bárbaro. O Molécula Azul, que é agora, que acabou de ser lançado, que está no meu site totalmente disponível e que também acho que está nas plataformas também. Se não está hoje, nesse momento, vai estar daqui a alguns minutos. Né? Sim, sim. Você poderia contar um pouco da história de cada um deles? Um pouco mais do que você falou. O
Bárbaro e o Molécula Azul, então eles fazem parte dessa série, desse trabalho que eu desenvolvo, que parceria. é o Fogos na Chuva de Vento de Diamantes. Então, na verdade, eles são é a continuação do outro. Como eu disse, vai ter mais um, que aí fecha, né? E que reflete esse meu convívio com esses poetas, com essa poesia desses poetas, né? E que são esses poetas que eu leio, né? E os poetas que são, vou falar um pouquinho do Molécula Azul, né? Que a gente tem esses dos poetas vivos, porque o Walter Antunes, o Marcelo Ariel, o Franz Cecim e a Ana Rush. Tem também uma música lá no Molécula Azul, que foi uma música gravada pelos Secos e Molhados, que é uma canção, né? Mesmo que já existia, né? Mas, assim, a parceria com esses poetas, que é o Walter, o Francesinho, Marcelo Ariel, Ana Rush, e tem também um poema do Rumi, que é um poeta persa lá do século XIII, maravilhoso, que eu também lancei. Eu fui presenteada pelo Walter Antunes por uma coletânea do Rumi em inglês. E aí esse poema, que é o Search the Darkness, que em português eu que fiz a tradução para Esteja Atento Quando a Lua Estiver Cheia, que é um dos versos do poema, eu fiz a versão em português, que é uma versão para o português do texto em inglês, que é inglês, já é uma versão também, né? Porque o original está lá na língua persa, lá do século XIII. Sim. Mas o Rumi, ele é um poeta que eu leio bastante. Ele é um poeta que faz bem para mim, sabe? Ele é assim um dos meus poetas de cabeceira. O Marcelo Ariel, eu conheci ele através das redes sociais, eu via os poemas dele nas redes sociais. Aí uma vez ele me presenteou com um livro dele chamado Jahanad Nanambóvia, que é Vamos Nos Maravilhar em Tupi, que é um dos livros dele. E eu li o livro inteiro, e ele tinha muita vontade de fazer uma parceria comigo. Ele me falou. Ele falou assim, Luama, se você tiver vontade de fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto? Eu falei assim, tá, se algum poema aqui desse livro me chamar, a gente faz. E aconteceu isso com o poema do Marcelo Ariel, desse livro que chama Entre a Verdade e a Beleza, Prefira a Beleza, que tem tudo a ver com essa concepção do Fogos da Chuva de Vento de Diamantes. O Francesim é um dos grandes poetas da literatura brasileira, está vivo, ele é um poeta paraense, e ele foi diferente. Eu encontrei um livro dele lá no começo dos anos 2000, numa livraria, que chamava Viagem a Andara. Quando eu li aquele livro, eu achei uma coisa, aquilo me influenciou de tal maneira, me impactou de tal forma, me lembrou muito do Fernando Pessoa, a questão do duplo, naquele poema Viagem a Andara, que aquele livro também virou um livro de cabeceira. Só que aí depois eu vim a conhecer o Francesim através de uma amiga minha que mora no Pará, e nesse ínterim eu tinha feito uma parceria com o Francesim. E aí, como essa minha amiga conhece o Francesim, eu falei assim, me apresenta para ele. Eu conheço ele à distância, não pessoalmente. E aí eu mostrei para ele a música. Ele ficou encantado, adorou. E ele quer fazer várias outras parcerias. E aí a gente virou amigo e surgiu essa parceria. Com a Ana Rush, eu conheço ela há alguns anos, e teve um momento que foi proposto fazer uma parceria, por um amigo nosso em comum, foi proposto a gente fazer alguma coisa junto. E a gente fez uma parceria, eu tenho 2 músicas em parceria com a Ana Rush, uma delas é essa, Huracana, que está no Molécula Azul. Para mim também, esses que são muito queridos. A Ana Rush é também, além de poeta maravilhosa, ela é uma narradora muito talentosa também, né? Atualmente ela está bem assim na linha da narrativa de
ficção científica e tudo mais. O Walter Antunes, ele é um poeta que é meu parceiro na produção musical desde sempre, e que aí ele me presenteou com alguns poemas. E aí eu escolhi alguns para estar dialogando com ele. Então, no caso, a história das parcerias do Molécula Azul são essas histórias. Certo. Obrigado, Luama. E Luama, só complementando a pergunta do Eliakim, e os discos anteriores, por exemplo, no começo da sua carreira, em 1999, como é que foi? Se puder contar um pouquinho assim, esses discos anteriores, do Cósmico Samba também? Então, a música, como eu disse para vocês aqui no começo, assim, música, para mim, música e poesia, ela é uma forma de vida, né? Então, é o jeito que eu existo no mundo desde criança, né? Então, assim, desde criança eu toco violão e canto, desde criança que eu falo desde os meus 8 anos de idade, que eu sou violonista, que eu sou... na verdade, a primeira coisa que eu já toquei no violão foi uma música que eu mesma compus. Então, a questão de cantar e de tocar, e eu mesmo exatamente junto, simultaneamente com isso, é a composição, é o meu jeito de ser, estar e existir no mundo. Então, é uma coisa que me acompanha. Então, os álbuns, as músicas que são colocadas em álbum e que vêm a público, elas são, na verdade, elas não são o todo da minha música, elas são, assim, momentos, elas são representações de momentos importantes, e momentos que eu resolvi registrar, né, em álbuns e colocar isso nessa forma, que é a forma que a música é colocada para as pessoas ouvirem, né? Então, são momentos diferentes, né? Luama foi o primeiro álbum lá em 1999, eram aquelas coisas que estavam acontecendo comigo naquele momento, eram aqueles temas que eu estava vivendo. Uma das músicas, que é Peixes, ela se transformou também numa trilha sonora de um curta-metragem de animação, Chifre de Camaleão, premiadíssimo, do diretor Marcelo Marão. Eu tenho bastante orgulho disso, assim. Foi um álbum que me abriu bastante portas, assim, que as pessoas enfim, foi a minha estreia, né? Agora, A Hora do Meio-Dia, é um álbum que é de 2001, ele é um álbum todo ao vivo, que foi gravado lá no Teatro dos Sátiros, na Praça Roosevelt, em 2001. E ele é uma série de experimentações musicais. Eu fiz, durante um mês, eu fiz um show toda semana no Teatro dos Sátiros, ali no Espaço dos Sátiros, durante um mês. E o álbum, ele é uma compilação de músicas que eu cantei em alguns desses dias, em vários desses dias, aí dessa temporada que eu fiz lá. E ali eu tenho músicos... Eu experimentei músicos de origens diversas, desde o pessoal assim do rap, com gente do samba, com pessoas do jazz. Então é bem experimental. Ali eu estou bem... naquele momento eu tinha assim um ímpeto de uma certa revolta, reflexões assim bem mais no nível, digamos assim, um tom um pouco mais agressivo naquele momento. Aí depois, eu sempre gostei muito de samba. Quem toca violão gosta de tocar samba, quem é brasileiro e toca violão. Porque o samba, ele é um ritmo que traz uma sensação de agilidade que é muito agradável para o instrumentista violonista. Você está tocando, ter a sensação de uma agilidade, né? É algo assim interessante. E como o samba ele é uma das nossas principais maneiras de fazer música, eu quis inventar o meu samba, a minha batida, porque também a questão de você desenvolver a sua batida dentro de um ritmo tradicional é algo assim muito sensacional. Então eu procurei desenvolver a minha batida
e desenvolvi o Cósmico Samba, que é a minha série de sambas, e que aí a gente montou uma banda grande, né, com vários instrumentistas, com backing vocal, com gente na bateria, o Delfim no piano, tocando piano, sopros, então uma banda grande e um show super dançante, para o pessoal dançar samba e tal. E, bom, aí então foi gravado também ao vivo, né? E é um disco de 2011 aí, que é um disco ao vivo, que também, assim como A Hora do Meio-Dia. E aí, depois disso, veio o Bárbaro e agora o Molécula Azul, que é completamente diferente. Então, assim, cada um desses momentos são representações de momentos diferentes, de épocas diferentes e de sentimentos diferentes. É isso aí. E no meio disso você tem razão. Tem a Flor que Gira, né? Que é um EP, que são 4 músicas, que é de uma outra série que tem aí também no meio e que eu resolvi mostrar para as pessoas e que mais para frente também vai vir mais músicas relacionadas a essa série. Tudo bem. Legal falar sobre o EP, porque já tem a ver com a próxima questão que eu gostaria de fazer, né? Então, há algumas décadas, Luama, uma obra musical, né, ela era lançada em LP ou, mais recentemente, em CD, né? O que possibilitava a pessoa que escutasse, né, um ouvinte, uma apreensão mais fácil desse caráter conceitual dos discos, né, que se propunham como trabalho dotado de uma linha condutora, né, um trabalho uno, vamos assim dizer, né. Hoje, com o YouTube, com os serviços de streaming, as playlists, né, como o artista que busca um álbum coeso, né, no qual as canções dialoguem, de alguma maneira, pode materializar o seu projeto? Como é que fica isso para o ouvinte, nesse mundo fragmentário que a gente, no qual a gente vive, né? É assim, você tem uma história para contar? Como é que você vai contar essa história? Você tem uma voz que você quer que seja ouvida? Que meio você vai utilizar para comunicar a tua história? Que meio que você vai... Então a gente usa o que tem na época, né? A gente já ouve o livro, que é essa forma maravilhosa essa mídia maravilhosa, né? Então tem livro, tem aí depois, por exemplo, na parte da música disco de 78 rotações antigamente, depois o vinil, aí depois você teve fita cassete, depois você teve CD, depois você teve DVD, pendrive. Agora a gente está na época dos streamings, né? Assim, E aí você... E o músico também... E tem também a música ao vivo, né? Você pode estar tocando no bar, no boteco, você pode estar tocando num palco de uma festa, você pode estar tocando no teatro, você pode estar tocando, enfim, em vários lugares. Então, o artista ele pode escolher o que convém para ele, né? De acordo com a época. E a questão o artista ele tem que ter clareza sobre a obra dele, ele tem que ter clareza sobre o que ele quer fazer, né? Ele tem que ter clareza sobre a história dele. Então, assim, eu não fico, por exemplo, quando eu faço a Molécula Azul, o Barbie, quando eu faço meu trabalho, eu não fico esperando que esse trabalho chegue para 7 bilhões de habitantes do planeta. Né? Ele tem que... Quem se interessar por esse tipo de coisa vai ouvir. É para essas pessoas que eu tô tocando. E ele está inteiro aí. Ele está inteiro porque a minha proposta, a maneira como eu estou apresentando é a coleção, é o álbum, tanto é que tem esse nome, álbum, né? Agora, a questão é que a gente está num momento que o discurso de que, na verdade, a fragmentação impera é um dos discursos que está sobressaindo. Né? É uma maneira de ver as coisas, é uma coisa que está sobressaindo, né? Então a gente tem uma visão a respeito desse discurso, e é interessante assim, porque o Pierre Levy fala, né, que no hipertexto nessa época
Não somos nós que buscamos as coisas, não somos nós que nos movimentamos em meio a uma paisagem, por exemplo, como se a gente estivesse numa livraria com as estantes lá e a gente se movimenta. Não, as coisas se movimentam na nossa frente. A gente está parado e o YouTube vai passando para a gente as opções. Só que se você prestar atenção, no começo a gente fica achando, nossa, mas é muita coisa que tem, né? Mas agora, se você for para o analógico, se você vai numa livraria dessas populares comuns, você fala assim, nossa, quanta coisa. Mas aí você vai ver que a maioria das coisas, a capa é muito bonita, mas e o conteúdo daquilo ali? Né? E aí você vai ter que garimpar, você vai ter que fazer o esforço de escolher. Então, nessa nossa cybercultura, do hipertexto, dessa coisa, a gente tem esse discurso da fragmentação, da multiplicação, da quantidade, mas será que é isso mesmo? Será que essa quantidade é tão grande assim? Será que a gente não consegue se organizar em meio a isso? Eu acho que tem a ver com uma certa novidade ainda dessas coisas que a gente fica impactado. Acho que é por aí. Ele aqui, digamos. Então, gostaria de lhe perguntar, Luama, sobre esta questão que sempre vem à tona quando nós relacionamos a poesia com a música, que é os pontos de contato que esses dois textos têm, né? Sobretudo quando nós pensamos no poema e na letra de uma canção. Para você, quais seriam as semelhanças e as diferenças entre estes dois gêneros textuais, né? Letra de canção é poema? É poema, claro. Não tem, assim, não tem diferença. Bom, a gente sabe que essa diferença, na verdade, é uma diferença que ela surge a partir da época da moderna, né? Porque a poesia, pelo que a gente estuda, pelo que parece, né? O poema, ele surge primeiro aí cantado, né? Sim. Ele não surgia assim, apenas escrito, porque nem tinha essa questão da escrita, né? Então, assim, a origem do poema, a forma primordial do poema, da poesia, é indissociável da música, é junto com a música aí, né? É que depois, com a modernidade, depois com a escrita, com o livro, com essa separação, com essa possibilidade da separação das mídias, do papel escrito, surgem gêneros poéticos diversos relacionados com as mídias diversas, né? Porque os gêneros eles estão muito relacionados com as mídias também, com a maneira como a gente tem os suportes, né? A gente está numa época que a gente tem uma gama grande de possibilidades, porque todas as mídias é como se estivesse dentro dessas. É por isso que eu posso escolher fazer uma coisa inteira, né? Ainda, né? Não necessariamente fragmentada. Né? Então, na verdade, não tem diferença. Então, agora, é óbvio, claro, que vai existir uma poesia eu acredito que, por exemplo, que qualquer poema, todo poema tem a sua música, tem uma música. Todo poema, qualquer um. O que acontece é que vai ter poema que vai encontrar alguém para fazer essa música com ele. Vai ter poema que não vai encontrar. Obviamente que culturalmente, tradicionalmente, por exemplo, eu fiz o Álvares de Azevedo também na Molécula Azul. Poxa vida, o Álvares de Azevedo que eu fiz a minha parceria com ele com aquele poema Cantiga, que é uma leitura do mito de Eros e Psique pelo Álvares de Azevedo, né? Que chama Cantiga, porque aquilo ali já está nítida a musicalidade, mas muito pelo ritmo, né? Quando a gente fala assim, da música de um poema, para quem não é músico, para quem só está lendo, que é o leitor que vai apenas, por exemplo, falar ou pensar o poema, né? Quando a gente fala a música do poema, ela está totalmente associada com a questão rítmica. Então, esse poema ali, o ritmo regular, pronto, ele já estava ali, né? Só que não necessariamente, por exemplo, o Rimbaud ou o Franceschin, eles não tinham nenhum tipo nos poemas deles,
que foram as minhas parcerias, não tinha nenhum sinal ali naqueles poemas de uma regularidade rítmica. E, no entanto, eles se apresentaram musicalmente, para mim, aos meus olhos musicais, né? Então, eu acredito que isso aí é só uma questão de se encontrar essa parceria e ter o desejo de trazer à tona essa música. Certo, obrigado, Luama. Anderson. Luama, nós transitamos na vida cotidiana por ambientes nos quais as pessoas se deparam constantemente com os mais variados tipos de música, né? Em meio a essa pluralidade, qual que é o seu critério como pessoa ligada à música, criadora de música, de verificação da qualidade de uma canção, isso é, da letra e da música, né? A gente tem tantos tipos de música aí, muitas vezes questiona-se a qualidade de determinada gênero ou determinada manifestação musical. Como é que você vê isso? A qualidade, ela é uma palavra, né, que evoca na gente uma capacidade de adentrar para o imponderável, para a sutileza do imponderável, né? Porque é muito difícil a gente falar objetivamente o que é que a gente poderia denominar de qualidade mesmo. Não, é isso aí, essas são as regras estéticas para qualidade. Isso aí a gente sabe que não existe, né? Então, assim, dentro dessa noção do imponderável que a ideia de qualidade traz para a nossa consciência, eu diria que a música de qualidade, ou a arte de qualidade de modo geral, é aquela que expressa uma inteireza, uma sinceridade, uma honestidade, uma inteireza, na verdade, uma integridade que a gente percebe sutilmente. Você pode falar uma verdade, uma integridade, uma honestidade, são todas assim palavras que evocam assim noções imponderáveis do que eu chamo de qualidade. Aquela arte, aquela música que ela é muito imitativa, aquela música que é apenas uma reprodução de fórmulas comerciais, obviamente que essa música aí a mim não desperta o mínimo interesse, porque ela é simplesmente uma imitação que não está me trazendo nenhum tipo de sentimento, não está evocando, não está provocando nada, não está me tocando de verdade. Agora, quando eu ouço alguma coisa que expressa essa integridade, isso me toca. E é essa música que eu chamo, que eu falo que é a música de qualidade. Está respondido? Respondido. Vamos lá para a próxima, então, Eliakim. Então, agora, para fechar esta edição da Eletrografia, nós vamos ter o privilégio de ouvir uma das canções da Luama, do Molécula Azul. Gostaríamos de agradecer. Vamos lá, então. Gostaríamos de agradecer a presença da Luama e muito obrigado aí pela participação. Obrigada a vocês, gente. Quero dar parabéns por esse projeto maravilhoso de vocês aqui, viu? Muitíssimo obrigada. Porque ela morre, a verdade, sem jamais ter nascido. A beleza tendo nascido, jamais cessa seu caminhar até o sonho e depois volta pra natureza, habitando sem saber o esconderijo da harmonia. E quando nossos ossos como chaves
a si mesma os confunde com uma bússola para um lugar sem portas. Se uma formiga com sua delicadeza voraz atravessa as galerias do que será pó, com uma ínfima particular do que foi nossa carne, a beleza segue com ela para além da verdade. A beleza segue com ela para além da verdade. Se uma formiga com sua delicadeza voraz atravessa as galerias do que será paz, com uma ínfima particular do que foi nossa carne, a beleza segue com ela para além da verdade. A beleza